Olha, no universo de ferramentas para desenvolvimento, velocidade não é só um detalhe. É basicamente tudo. E tem um editor novo na área chamado Zed, que está fazendo uma promessa bem ousada: ser o mais rápido de todos. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar fundo na tecnologia, na filosofia e em toda a polêmica ao redor dessa ferramenta que promete revolucionar a forma como se escreve código. E para começar, acho que nada captura melhor a essência do Zed do que essa reação aí. É exatamente essa sensação, essa velocidade que dá para sentir, quase inacreditável, que está no centro de tudo. A grande questão é, como eles conseguiram fazer isso? Ok, vamos entender isso melhor. A história do Zed começa com uma ironia. E que ironia! Os criadores são os mesmos que nos deram o Atom e o Electron. Exato, tecnologias conhecidas pela flexibilidade, mas que são sempre criticadas pelo consumo de memória e pela lentidão. O Zed é, segundo eles mesmos, uma espécie de redenção técnica. Então o Zed não é só mais uma ferramenta. Ele é quase uma refutação da arquitetura que os próprios criadores dele ajudaram a popularizar. É uma mudança de paradigma mesmo, um abandono total da base web para focar numa abordagem completamente nativa. E a visão deles se apoia em 3 pilares. Primeiro, uma obsessão pela hiperresponsividade, porque cada milissegundo de atraso importa. Segundo, colaboração não como um extra, mas como parte do DNA do editor, sabe? Refletindo como as equipes trabalham hoje em dia. E terceiro, uma integração profunda com inteligência artificial, enxergando a IA como uma parceira, não só uma ferramenta. Vamos avançar um pouco e ver como isso tudo funciona na prática, no nível técnico. Afinal, como o Zed consegue atingir essa velocidade que todo mundo fala? A resposta está nas escolhas de arquitetura que eles fizeram lá na base de tudo. E aqui está o contraste principal. De um lado, tem o Electron, a base do VS Code, que basicamente roda um navegador inteiro dentro do app, com todo o peso que isso significa. Do outro lado, o Zed, feito em Rust, uma linguagem obcecada por performance, e com uma interface de usuário totalmente personalizada, escrita do zero. E essa interface personalizada é a arma secreta deles, o tal do GPOE. A melhor analogia é pensar num videogame. Em vez de desenhar a interface com tecnologia web, o ZID usa a placa de vídeo para renderizar tudo, pixel por pixel. Isso permite taxas de atualização altíssimas e uma fluidez assim incrível. Mas claro, essa escolha radical tem um preço. O GPU é a maior força do Zed, mas também é o seu calcanhar de Aquiles. Construir um motor de interface do zero é um trabalho monumental. Isso explica por que o suporte para Windows demorou tanto para sair e por que ainda existem uns probleminhas de usabilidade bem chatos. Agora, deixando a arquitetura um pouco de lado, vamos olhar para a experiência de uso. E aqui, 2 áreas se destacam: a colaboração nativa e a integração com IA. A colaboração no Zed foi pensada para ser tipo um Google Docs para código. Não é uma extensão, está no núcleo do programa. Imagina só, vários desenvolvedores no mesmo arquivo, vendo os cursores coloridos uns dos outros em tempo real, com chat de voz e compartilhamento de tela já embutidos. Tudo sem precisar sair do editor. E aí vem a IA. O Zed tem uma abordagem bem flexível. Dá para conectar com serviços na nuvem, como o da OpenAI, ou, para quem se preocupa mais com privacidade, usar modelos que rodam direto na sua máquina com ferramentas como o Ollama. A ideia é ir além do autocompletar e poder delegar tarefas complexas, como refatorar um arquivo inteiro, para um agente de IA. Só que esse foco todo em IA acabou criando uma tensão inesperada. Muitos dos primeiros usuários gostaram do Zed justamente pelo minimalismo e pela performance pura. Esse esforço comercial para monetizar a IA fez com que alguns sentissem que o editor estava perdendo sua essência, o que levou até a criação de uma versão alternativa pela comunidade, chamada Zedless. Então, no final das contas, o que os desenvolvedores que estão usando o Zed no dia a dia estão achando? A recepção é uma mistura de muito entusiasmo com um pouco de frustração. Os motivos para migrar são bem claros. Primeiro, o desempenho. Não é algo que se lê numa tabela, é algo que se sente a cada tecla pressionada. Depois, o design minimalista, que é um alívio para quem acha o VS Code poluído. E para os fãs de Vim, muitos dizem que a implementação do Zed é uma das melhores que existem. Mas os obstáculos também são bem claros. E o maior de todos, o que realmente impede a adoção em massa, é o ecossistema de extensões. É uma fração minúscula do que o VS Code oferece, o que o torna inviável para muita gente. Soma isso à falta de alguns recursos básicos e alguns bugs persistentes, e o cenário fica completo. E esse aqui é um exemplo perfeito de um bug crítico. Essa reclamação sobre a renderização de fontes em monitores de resolução padrão aparece o tempo todo.
Para muita gente, um problema como esse torna o editor simplesmente inutilizável, não importa o quão rápido ele seja. Ok, juntando tudo isso, como o Zed se encaixa no cenário competitivo de hoje? E para quem ele realmente é uma boa pedida, neste momento? Essa tabela resume bem a situação. Contra o VS Code é uma briga de desempenho excepcional contra um ecossistema gigantesco. É velocidade contra flexibilidade. Contra o Neovim é uma experiência pronta para usar contra uma personalização infinita. O Zed a passa na velocidade pura, enquanto os outros se destacam em outras áreas. Então, para quem é o Zed hoje? É para quem desenvolve em macOS ou Linux e já não aguenta mais a lentidão do Electron. É para o usuário de Vim que quer uma interface gráfica bonita sem passar horas configurando tudo. É para a equipe remota que precisa de colaboração de primeira e, o mais importante, é para quem tem um fluxo de trabalho que não depende de muitas extensões específicas. E isso nos leva à pergunta final. A pergunta de $1 milhão. O Zed resolveu de forma brilhante o problema do desempenho. Ninguém duvida da velocidade dele. Mas, no mundo onde o ecossistema de extensões do VS Code é o rei absoluto, a grande questão continua. Será que sua velocidade por si só é suficiente para destronar esse rei? O tempo dirá.